Olá pessoal, vamos aí com mais um vídeo. Hoje é o último vídeo do Jack Kerouac, né? Hoje é só sobre as obras, né, do Kerouac, os livros dele. Mas, mais uma vez, convidando vocês, visitem aí o perfil, o site da White People, os links aqui abaixo, tá? Esse vídeo também faz parte da coleção Biblioteca Selvagem, com as novas estampas aí da White People, como eu já mostrei aqui, Kerouac, né? Próximo vídeo então será sobre o Allen Ginsberg, uma nova estampa aí para vocês, tá? Bom, vamos lá então. Começando então com as obras do Kerouac, tá? Então, durante anos o Kerouac ele juntou um monte de manuscritos, né? Ele não conseguia publicar. Entre 1951 e 1955 foi a fase mais criativa do Kerouac. Ele chegou a escrever 11 dos seus livros nesse período, né? Até que ele conseguiu publicar On the Road, né? E alcançar aí, então um sucesso comercial. E aí tudo foi muito rápido até demais, e talvez para compensar a demora da publicação pós Town and the City, né, que é o primeiro livro do Kerouac, foi o Town and the City, e depois que veio o On the Road. E houve um intervalo grande entre um e outro, né? Então, eu creio que todos os demais livros foram publicados assim de maneira atropelada, é como se o Kerouac quisesse competir com ele mesmo. Então foi tudo muito apressado depois do On the Road, até pela cobrança das editoras, né? Viu o sucesso do On the Road, sucesso comercial, e já quiseram engatar os outros livros, né? Que o On the Road pudesse puxar comercialmente os outros livros. Então, teve ano que ele chegou a publicar 2 livros, né? Então parecia aí uma certa emergência, e isso foi prejudicial, né? Mas eu vou falar aqui dos livros dentro da cronologia da publicação, né? Então tem livros que foram publicados antes, mas foram escritos antes e foram publicados depois de outros, né? Então, tá assim, o primeiro livro é o Town and the City. Aqui no Brasil veio como Cidade Pequena e Cidade Grande. Esse livro foi publicado em 1950, né? É a data de publicação. É o primeiro romance do Kerouac, é um livro caudaloso, com forte influência de Thomas Wolfe, que era um escritor que o Kerouac gostava muito, muita influência, pelo menos na primeira fase aqui, né, do Kerouac. E é um romance formal, com traços biográficos, né, evidentemente. E a parte da trajetória do Jack Kerouac como estudante, jogador de futebol americano, incluindo também na história o primeiro contato com Allen Ginsberg, Burroughs, Herbert Hancock, né? E teve esse romance ele teve um reconhecimento imediato, né? Ele fez com que Jack Kerouac ficasse conhecido localmente, tá? Foi um pequeno sucesso ali, né? E embora não seja considerado uma obra original, tem uma leitura fácil, né? E ela é bem organizada. Então foi a primeira tentativa do Kerouac escrever aí o grande romance americano, é algo que ele sempre quis, né? Escrever o grande romance americano. E o Cidade Pequena, Cidade Grande, que é esse aqui, né? É quase que um romance de formação, tá? Trata então da saga da família Martin, né? O Peter é um dos 8 filhos da família, e ele é uma promissora, então, uma promissora estrela do futebol americano. Ele ganha uma bolsa para estudar em uma grande universidade em Nova York, onde ele se transforma em meio àquele ambiente boêmio. Ele acaba conhecendo, então, como ele veio de uma cidade pequena do interior, ele vem para a cidade grande,
acaba se adaptando a essa cidade grande, acaba se transformando em meio a todo aquele clima, aquele ambiente boêmio, né, que ele encontrou lá. Então é declaradamente autobiográfico, né? Conta aí da história do próprio Kerouac, de sair de Lowell, de Massachusetts, e de vir para estudar na Universidade de Columbia em Nova York. Então, cidade pequena, cidade grande, o primeiro aqui do Kerouac em 1950. E aí o segundo, 7 anos depois, né, porque ele começou a escrever logo em seguida da publicação do primeiro livro. Aí temos On the Road, que é o livro mais famoso, o mais falado do Kerouac, né? Foi publicado em 1957, então em torno de 7 anos de quando ele fez o manuscrito, né, de quando ele escreveu a obra até a publicação. Então aqui é o On the Road, essa versão aqui é a versão original, tá? Então nós temos dois On the Roads no mercado. Esse aqui é a versão original, chamada versão do rolo, que não teve corte nenhum. Então o que acontece? É o principal romance da geração Beat, né, considerado a Bíblia da geração Beat, que ajudou a definir a mística da estrada, né, a cultura da carona. Embora, como reza a lenda, o livro ele foi escrito em 3 semanas, com Kerouac usando um rolo de papel de 36 metros de comprimento, né, parecia uma estrada assim, de papel, parecia, né, um pergaminho, né, e ele, para poupar tempo de ter que ficar trocando as folhas da máquina de escrever, para poupar esse tempo, então ele colocou esse rolo de papel na máquina de escrever e turbinado, né, com benzendrina, que é uma anfetamina que acaba aumentando a disposição e acaba tirando o sono. Então, regrado de benzedrina, de muito café, jazz, e à noite adentro, então ele foi batendo alucinadamente a sua máquina de escrever. Inclusive ele era muito rápido, né, na máquina de escrever. E ao contrário do que se pensa, On the Road ele foi sendo rascunhado em cadernos de anotações e diários enquanto o Kerouac estava na estrada, né? Então ele não foi feito assim de uma vez. Ele foi fazendo as anotações, os rascunhos, os esboços, e ao voltar para casa, diante aí da máquina de escrever, ele apenas junta todo o material escrito e acaba montando todo um quebra-cabeça num único folho, né? Quase sem vírgulas, quase sem pontuação nenhuma, né? E é preciso ressaltar aqui que a prosódia kerouaciana, né, muito se deve à escrita maluca, alucinada do Neal Cassady. Por quê? Eles trocavam cartas e as cartas do Neal Cassady para o Kerouac, né, muitas vezes contando aí as suas conquistas amorosas, acabou despertando no Jack assim, sensacional o jeito que ele escreve. Então, teve influência das cartas do Neal Cassady, do jeito dele escrever, né, aquele jeito alucinado, assim, apressado, aquela urgência, né, que o Kerouac foi atrás, então, com essa influência, né, influência jazzística, que ele acabou escrevendo, então, diferentemente, muito diferente aí do primeiro livro, né, que era muito mais formal. Ele aí veio, então, a criar essa prosa espontânea, né, com aquele conceito de que a primeira ideia, o primeiro pensamento é o melhor pensamento. Então, a honestidade, assim, naquilo que ele coloca no papel, assim, na primeira vez. Claro que ele fez as edições, ele fez as mudanças até chegar à publicação. Ele entregou aí o manuscrito, então, com algumas modificações, né? E o que aconteceu? O Neal Cassady, quando eles se conheceram, o Neal Cassady foi atrás do Kerouac para que o Kerouac ensinasse ele a escrever, a ser um escritor de verdade. Mas quem mais ganhou com isso e aprendeu sobre a escrita foi o próprio Kerouac, né? Pelas cartas do Neal. Então o projeto inicial, que é um rolo, né, caudaloso assim, de palavras frenéticas, acabou sendo uma barreira para conseguir a publicação.
Então, depois de muitas rejeições, né, finalmente o livro é publicado. Claro que depois de excluir algumas partes do livro, depois de acrescentar um monte de vírgula, de outras pontuações, de excluir os palavrões, né? E isso chateou muito o Kerouac, mas tipo assim, né, publica então, vai. Então, publicou assim, aquele consenso, né, entre aspas, aquele consenso, o Kerouac permitiu então que fosse modificado pela editora. E graças a isso, On the Road veio a lume, né, publicado então no dia 5 de setembro de 1957. Seja como for, On the Road então foi um divisor de águas. O Bob Dylan, né, o Bob Dylan fugiu de casa depois de ler o livro, né, e ele ainda disse: "Este livro mudou a minha vida". O Ray Manzarek, que é o tecladista, né, tecladista do Doors na época da formação do Doors, ele acabou declarando, né, que a banda só passou a existir graças a On the Road. Então, os personagens principais de On the Road tem o Cell Paradise, né, o Salvatore Paradise, né, que é o Salvador do Paraíso, né, um nome altamente sugestivo para o alter ego do Kerouac, que é um escritor e boêmio, né, viajante, que ao conhecer o Dean Moriarty, que é o Neal Cassady, que é um vigarista que passou por reformatórios, prisões, né, estava às voltas com uma esposa, a Caroline Cassady, e uma amante, a Lou Anderson, né, e algumas aventuras amorosas pelo caminho, né. Como o Neal Cassady, ele era um amante assim insaciável, ele estava sempre atrás aí de um rabo de saia. O Neal Cassady, ele ficou muito famoso também por roubar carros, né? Ele roubava os carros assim, levava os amigos de uma festa para outra, né? Numa mesma noite. Pegava o carro em um lugar, pegava os amigos, levava para uma festa, depois pegava um outro carro, abandonava o primeiro, pegava um outro carro, enchia de gente, levava para uma outra festa e assim por diante, noite adentro. Esse ritmo frenético, né, de festa, né, como se tudo é uma grande novidade. E também tem aí outros personagens como o Karl Marx, que é o Allen Ginsberg, o Old Bull Lee, que é o William Burroughs, que é um traficante, né, com uma plantação de maconha no seu sítio, acho que é no Texas, né. Tem o John Clare Holmes, né, como o Seybrook, Tom Seybrook, e o Herbert Hunk como Elmo Hassel, né. Que o Herbert Hunk, então, marginal ali, amigo de Burroughs, que estava no meio do grupo Beat, né. Então, encontros, desencontros entre esses personagens ao longo do livro, né, que está sempre em movimento, com frases longas, versos adjetivados, né, superadjetivados, improvisados, sempre dançando, se agitando ao som do jazz, das anfetaminas, dos psicotrópicos, de qualquer paraíso artificial, né? Então, o caminho, assim, é sinuoso, é perigoso, sempre desafiador, não raro doloroso, frustrante, excitante como a própria vida. Então, apesar de toda aquela euforia das festas, né, da viagem, de se deslocar de um lugar para o outro, de encontros amorosos, existe uma carga muito dolorosa, né, que permeia o livro, né? E por mais que os críticos, os mais severos, limitem o valor e a importância de On the Road no cânone literário universal, jamais poderão ser contra a falta de honestidade do livro, né, de On the Road. On the Road, ele é, acima de tudo, um livro honesto, e parte da sua grandiosidade reside nesta honestidade, de mostrar a vida com todos os seus prazeres, as suas dores, e é o que é, né? Então, é uma obra original. O Kerouac, então, veio já se definindo com a sua linguagem, com a sua voz própria, né?
usando aí da prosódia espontânea, né, a prosa espontânea. E assim como Ulisses, né, de Joyce, On the Road também tem a sua própria história. E nós temos então 2 On the Roads, tá? Tem a edição oficial com seus cortes, seus acertos, está muito mais enxuto, mais contido, e temos a versão original do rolo, que é essa que eu mostrei, né? A primeira versão com os nomes reais de cada personagem. Então o Burroughs não é Old Bully, é Burroughs. O Allen é Allen Ginsberg, não Karl Marx, né? E assim por diante. E na versão original, nessa versão aqui, encontramos então o diamante bruto, né? O primeiro fôlego, o primeiro pensamento, a primeira palavra, com todos os palavrões e ausências de vírgulas e pontos, né? Sempre muito caudaloso, rápido e muito mais selvagem do que então a edição oficial, né? Mas a viagem aqui, ela não é só o contato com a vastidão americana, né, aquela América selvagem, atravessando o país de leste a oeste, mas é antes uma viagem interna para dentro dos personagens, dentro da alma de uma época, né? E é sob essa perspectiva, né, essa busca espiritual, através da crise existencial de cada personagem, daí surge então a mística da estrada, do peregrino, do mago em busca da pedra filosofal, ou do louco que tropeça na lanterna que o sábio perdeu pelo caminho, né? Então tem essa tônica da viagem interna, né, antes de tudo. E, então é a viagem da estrada, né, essa viagem material, física, ela é uma metáfora da viagem interna dentro de cada personagem. Eu não sei como as novas gerações enxergarão On the Road, né, os jovens de hoje, né, essa geração pós-internet, tá, cujas aventuras se reduzem nas telas virtuais dos jogos ou encontros que acontecem dentro das redes sociais, né, se distanciando cada vez mais da vida orgânica. Tá? Por outro lado, não é de todo impensável a continuação de uma cultura da carona ou de se aventurar por caminhos místicos, né, ainda preservados. Mas são assim, especulações, são coisas muito discutíveis, né? As novas gerações, elas precisam não apenas descobrir On the Road como um novo alento para a vida, uma alternativa diferente das prisões virtuais, mas os jovens, eles precisam entender justamente essa mística da viagem. Se não entenderem isso, se pegarem apenas dentro do contexto histórico de uma época, que é importante também, mas se deixarem ficarem muito presos a esse contexto de época, esse contexto histórico, eles acabam perdendo o essencial do livro, da obra, né? Então, o importante é entender, é que o jovem entenda, então, que se trata de um caminho duplo, um caminho de mão dupla, um caminho que vai para fora e o caminho que se volta para dentro da pessoa, né? E o leitor, ele vai vivenciar essa experiência, né, de também caminhar para dentro de si, né? Depois de anos, então, correndo atrás do reconhecimento como romancista, né, o grande romancista americano, o Kerouac alcançou sucesso, ou melhor, ele acabou sendo atropelado, né, por esse sucesso e não se recuperou, não conseguiu lidar com isso. Com o sucesso comercial de On the Road, os demais manuscritos que já estavam prontos, né, despertaram então o interesse dos editores, né, uma coisa óbvia. E no ano seguinte, em 1958, 2 livros importantes foram publicados: The Subterraneans, que é os Subterrâneos, e Dharma Bums, os Vagabundos Iluminados. Então vamos lá, 1958, nós temos então Os Subterrâneos. Eu tenho uma versão aqui mais antiga, né? Editora brasiliense, Os Subterrâneos, e aqui pela LPM, que é um pocket, né? Então é uma novela no mesmo ritmo de On the Road, até experimental, né? Para muitos é o romance mais beat de Kerouac, né? Sobre a vida
dos poetas, dos escritores em meio à marginalidade no início dos anos 50. Na época em que Subterrâneos foi escrito, a tal geração beat ainda era anônima, né? Se falava em geração beat, mas muito ali no meio deles, não tinha ainda essa... não tinha acontecido essa explosão do que era uma geração beat, né? Um grupo de escritores e poetas, né? Então, lembrando que Kerouac nunca aceitou ser chamado de rei dos beats, né? Então, a vivência beat foi apenas uma das fases da sua vida, né? E que corresponde a um dos aspectos da sua complexa personalidade. Então, parece-me que essa questão da geração beat foi um rito de passagem, uma aventura em que o Kerouac teve que atravessar para a sua formação literária, né? Como parte aí da sua formação literária. E Kerouac sempre foi um romântico radical, né? No sentido mais radical. E Os Subterrâneos faz parte, né? É um livro que faz parte, então, da sua literatura de estrada, né? Que é apenas uma das facetas, então, da literatura do Kerouac, né? Junto com On the Road, Tristeza, de Dharma Bums, Big Sur, Desolation Angels e Lonesome Traveler. Todos esses livros são os livros de estrada, literatura de estrada, né? São todas elas, todas essas obras são narrativas da estrada, né? E Os Subterrâneos, ele narra então o triângulo amoroso entre Kerouac e a negra viciada e com sérios problemas mentais, né, a Mardou Fox, e também o poeta Gregory Corso. Então esse triângulo amoroso é contado, né, nesse romance, nessa novela, né? E na mesma linhagem de Dostoiévski, o Kerouac, ele então tenta buscar uma santidade, encontrar uma santidade no submundo, né? Então é aquela assim, achar a flor no meio do estrume, tá? Então reza a lenda que esse foi o livro mais rápido e espontâneo do Kerouac, né? Então quando ele terminou o caso amoroso com a Mardou Fox, né, quando eles se afastaram, o Jack voltou para casa, se trancou no sótão e escreveu 111 páginas em 3 noites de lua cheia, tá? Em blocos compactos de textos, ondas sonoras de uma linguagem que mistura evocação, relato e reflexão com parágrafos longos, tá? Então não é um livro, não é uma leitura fácil para quem não está acostumado a esse tipo de leitura, tá? Acaba exigindo mais do leitor. E no mesmo ano, então, é publicado The Dharma Bums, Os Vagabundos Iluminados, né, que foi escrito em novembro de 1957. Tá? Com um estilo bem diferente, né, com frases curtas, a ênfase está mais no relato dos acontecimentos e não no fluxo de consciência, né, que é bem menos intenso. Então é uma narrativa muito mais linear, muito mais fácil de você acompanhar. E isso acabou agradando muito os leitores, né? Então aqui Os Vagabundos Iluminados, aqui pela LPM também. Eu particularmente gosto muito desse livro, eu acho bem legal mesmo. E conta a história, né, do poeta zen budista, o Gary Snyder, né, de como ele conheceu o Jack Kerouac, como se conheceram. No livro ele é retratado como Jeppe Ryder, né, que é o herói da história, né? E o Kerouac, ele aparece na história como Ray Smith, né? Então eles se encontram e o Kerouac acaba se interessando, né, se aprofundando na questão do budismo, né, nessa busca pela verdade, pela iluminação. E o Jeppe, ele acaba mostrando, né, apresentando para o Kerouac um estilo de vida muito mais alternativo, minimalista, viver com pouco dinheiro, longe da contaminação consumista da sociedade norte-americana. E em contraste, é um livro também que
tem essa busca zen, essa busca de se isolar um pouco desse barulho todo, né, da sociedade, desse barulho da cidade, ao mesmo tempo em contraste com as bebedeiras e as festas intermináveis, né, os saraus poéticos, as jam sessions, né, com jazz, garotas, orgias e viagens, tá? A narrativa ela busca a tranquilidade interior, né, a reflexão e a solidão em meio à natureza. Então há pérolas inspiradas de sabedoria e um encantamento diante da vida, né, com suas tristezas e alegrias. Então, muito legal para quem, para quem nunca leu Kerouac e quer começar a ler Kerouac, eu até diria que esse livro aqui é um bom caminho, né? On the Road também, né? A edição oficial, não essa original que eu mostrei, mas a oficial, mas Os Vagabundos Iluminados também é de fácil leitura, né? Depois, em 1959, é publicado, então, Mexico City Blues. Talvez o livro de poemas mais icônico do Kerouac, tá? O livro reúne 242 poemas, né, que Jack confessa que ele deseja ser considerado como um poeta do jazz, né? E aqui, mais do que em qualquer outra obra, o ritmo, o som, a música, ela precede o sentido. Então aqui é mais importante o ritmo, a música do poema, né, do que o seu sentido, tá? E o sentido em Mexico City Blues fica mais para um segundo plano. O Mexico City Blues ele fica nesse plano, nesse segundo plano, apenas como uma tela de fundo, né, como se fosse uma partitura onde a música foi escrita, né? E o jazz bebop era para o Jack Kerouac a nova forma de eloquência, né, no meio artístico. Então, considerou aí as longas frases do Miles Davis como longas frases do Marcel Proust. O Kerouac fez essa comparação, as frases musicais do Miles Davis com as longas frases do Marcel Proust, né? E o Jack estava vivendo no submundo da cidade do México com o Burroughs e com um traficante, o Bill Garver, né? Escrevendo assim, chapado, né? Sempre anestesiado de álcool, droga, né? Morfina, enfim. E ele concluiu o livro em 3 semanas. Tudo que ele via e ouvia ao seu redor, ele transformava em poema. Então tudo que ele captava, ouvia, tudo que ele via, e não necessariamente aquilo que os outros viam, mas a maneira como ele via a coisa, ou como ele ouvia a coisa, ele foi transformando tudo isso em poema, fazendo uma mescla com evocações, comparações, né? O que Ginsberg também acabou chamando o Kerouac de um lunático zen, né? Então, nesses poemas, nós encontramos de tudo. Budismo, Jesus, solidão, drogas, James Joyce, jazz, cenas cotidianas, oníricas, alucinações, então tem de tudo. É esse livro aqui, não tem tradução no Brasil, tá? Esse livro aqui é uma edição da Grove Press. Eu comecei a traduzir esse livro aqui, tá? Eu comecei há uns anos atrás. Eu acho que eu tenho, deixa eu ver se tem aqui, ó, tudo rabiscado, né? Eu comecei a traduzir esse livro. Eu acho que uns 60 poemas eu cheguei a traduzir, um pouco mais, um pouco menos, uns 60 poemas. Mas aí eu meio que desanimei por conta de edição, não tinha editora assim que, né, interesse em publicar, mas eu não sei ainda se volto a continuar uma tradução desse livro ou meio que se deixo para lá. Se bem que eu comecei a tradução desse livro mais assim como uma espécie de exercício, né, mais por um gosto pessoal e não pensando tanto em publicação. Mas vamos lá. Bom, então depois desse livro, que foi o primeiro livro de poemas publicados, né, do Kerouac, temos os livros dos haikais. Então, desde que quando o Kerouac conheceu o Gary Snyder e teve contato com o budismo, Jack conheceu o haikai, que é um tipo de
poesia japonesa, né? Acho que a maioria das pessoas sabem do que se trata, né? Aquele pequeno poema de 3 versos. E o Kerouac, então, passou a escrever haikais até o fim da vida, tá? A especialista em literatura beat, a Regina Weinreich, ela reuniu todos os haikais do Kerouac, né, em um único livro, em uma coletânea que deu por volta aí de 500 haikais. O Jack, ele conseguiu dominar a forma tradicional do haikai, né, 5-7-5. E só que ele foi além, ele acabou recriando também, com uma influência bop, né, uma influência bebop, o jeito dele escrever o haikai. Então ele também acabou criando aí um jeito próprio, americanizado do haikai, né? E esta reunião de haikais, assim, é como um mar de pérolas. Tem haikais, assim, que eu acho extremamente bonitos, né? Então, cenas cotidianas e natureza e tal. Eu vou ler um haikai aqui. É assim: Rosa fantasma, a luxúria é um leopardo. Bom, tem muito disso aqui. É bem legal, assim, é um livro que também, pela LPM, para quem gosta de poesia, para quem gosta de haikai, é um prato cheio. Muito legal mesmo, né? Bom, é assim, outra coisa. Esse livro, então, é um livro póstumo, tá? Eu coloquei ele junto aqui porque são os 2 únicos livros de poesia que eu vou falar nesse vídeo, né? E por ter essa ligação aí com o The Dharma Booms, né? O conhecimento do haikai através do Gary Snyder, do budismo, então eu resolvi falar dele agora. Mas é um livro póstumo, bem póstumo. Então, em 1960, nós temos Tristeza, que é um livrinho, ó. Inclusive aqui, LPM, né, também um pocket livro, eu acho que eu paguei o quê? R$5 isso aqui, 10, nem chegou a R$10, enfim. Em 1955, Kerouac, lá no México, ele se apaixona por uma prostituta junkie, né, uma junkie mexicana, índia, chamada Esperanza, que se transformou em Tristeza. Então é um romance assim triste, que fala sobre o sofrimento não apenas dos protagonistas, né? O sofrimento não apenas da tristeza dessa moça, mas o sofrimento de toda a humanidade, né? Então, nesta pequena narrativa, nós encontramos uma das pequenas profecias que envolvem a vida do Kerouac, né? Então aqui a profecia, ela sai da boca da tristeza, né? Que ao ver a mochila do Jack, né, jogada num canto, toda cheia, né, amarrotada de manuscritos, né, que o Kerouac sempre carregava com ele os livros dele, né? Escrevia lá os manuscritos e sempre estava carregando com ele. E na ocasião, então, ele estava com uma mochila cheia desses livros, desses manuscritos. Inclusive On the Road, né? E aí, ao ver essa mochila, a Tristeza olha para o Kerouac e diz: olha, sua mochila está cheia de barras de ouro. Aí, um ano depois, porque foi assim, o período que ele ficou foi entre 55 e 56. Ele conheceu ela em 55 e ficou ali até o México em 56, depois ele voltou. Então, período de mais ou menos um ano depois, né, que foi em 57, veio a publicação do On the Road, que acabou se tornando um best-seller e, claro, rendendo aí um bom dinheiro para o Kerouac. Então, acabou sendo aí uma das profecias que envolvem a vida do Kerouac pela boca da esperança ou da tristeza. Nesse mesmo ano, também em 1960, foi lançado Book of Dreams, Livro dos Sonhos, que é esse aqui, também formato pocket pela LPM, né? E eu tenho essa versão aqui, que é de 84, eu amo essa capa aqui. Foi o primeiro, na verdade eu comprei isso aqui, nessa versão, depois eu comprei a Pocket, né? Então eu gosto muito dessa capa,
Eu acho muito linda. E se trata de uma coletânea de sonhos. Então, coletar sonhos logo após, né, ao acordar, né, era uma prática beat. Então, os beats faziam isso, o Kerouac, o Burroughs. Então, eles ao acordarem, assim, se tinham algum sonho que eles consideravam, né, que chamasse atenção, então, ao acordar, eles escreviam, relatavam um sonho que tiveram, então, à noite. E o Kerouac publicou, então, essa coletânea de sonhos, criando uma narrativa onírica, né? O Kerouac disse que foi muito fácil escrever esse livro, porque, evidentemente, era só acordar e ir lembrando do sonho e escrever. Mas ele se sentiu envergonhado, né? Algumas vezes, ou como ele chegou a dizer, né? Muitas vezes envergonhado, ao perceber as revoluções despudoradas, né? Expressa num estilo tão desleixado. Então, ao perceber aquelas coisas, certas coisas que ele falou no livro, ele meio que, putz, não devia ter dito isso, mas então já foi dito, né? Deixa pra lá, já passou. Tá? E ele considera também um livro assim desleixado, ele não teve tanto capricho. Mas é bem interessante como coletânea mesmo de sonhos, né? Muito bacana. Depois não, no mesmo ano, aí um outro livro, também publicado, o Lonesome Traveler, Vagabundo, o Viajante Solitário, né? Aqui. Que é uma coletânea de textos sobre as suas viagens por terra, viagens de trem ou pela autoestrada, pegando carona, de carro, enfim, ou viagens pelo mar também, né, por mar. Ele viajou para o Marrocos para se encontrar com William Burroughs, que já estava vivendo há algum tempo lá em Marrocos, em Tanger, né? Foi para a França, México e vários lugares dos Estados Unidos. Então é um livro que relata essas viagens. Aí tem 1962, Big Sur. Eu acho é um dos livros mais difíceis, não pela linguagem, pela leitura, mas pelo conteúdo, né? Que é uma narrativa densa, Jack Kerouac, Big Sur, é uma narrativa densa, deprimente, relatando a decadência de Jack, que ao perceber que está prestes a enlouquecer, vai passar uma temporada na cabana do poeta e editor Lawrence Ferlinghetti, tá? Essa cabana fica numa região de Big Sur, né, que fica na costa californiana. Então, profundamente abalado, física e mentalmente, o Jack faz desse livro o registro de sua vida, né, em plena deterioração. Então seria a sua via crucis, podemos dizer dessa forma. Então o Big Sur, ele relata os efeitos do consumo excessivo do álcool ao longo do tempo, e de todo o desgaste acumulado, né, ao longo dos anos de estrada, de noites mal dormidas, né, ao relento, frio, o excesso com drogas, com festas, enfim. Todos esses excessos cobrando, né, os efeitos então desses excessos. E, inclusive, muito o excesso do álcool, né, até o delirium tremens. Né? Então o Jack, ele sucumbe, né, apesar além de toda essa deterioração mental, física, né, por conta dos excessos, ele acaba sucumbindo também, ele acaba se desabando de vez ao saber da morte do seu gato Tyke, né, que a mãe acho que ligou para o Lawrence Ferlinghetti, e o Lawrence Ferlinghetti contou para o Jack, né, que o gato dele morreu. Então, uma coisa curiosa é que o Jack sempre buscou se isolar em vários momentos de sua vida, né? Mas ele nunca conseguiu ficar muito tempo longe das pessoas, das festas, do barulho das cidades.
Em Big Sur, o Jack se sentiu desolado e oprimido diante daquele ambiente incrivelmente selvagem, né, com aqueles paredões escarpados, gigantescos, né, o ambiente assim sombrio e o mar que ele tentava decifrar também no horizonte. Então esse ambiente acabou, vamos dizer assim, oprimindo ainda mais o Estado, né, o Kerouac, o estado dele acabou como que piorando, né, não teve melhora em ir para esse lugar. E ele acaba voltando então para a cidade, enfim. Então é o livro basicamente sobre isso, sobre essa deterioração, né, essa decadência do Jack Kerouac. E no final do livro nós encontramos um poema chamado Mar, Sons do Oceano Pacífico em Big Sur, tá? Em que o Kerouac ele entende a voz das águas, né, a voz do seu velho irmão, o mar, né? Então é um poema extenso, até tem algumas páginas, muito bom, muito legal, onde também a questão do ritmo, né, o ritmo, daí seria o ritmo das ondas, o som do mar, acaba precedendo o sentido do poema, né? Aí temos 1963 é publicado Visions of Gerard. Trata-se de um livro de evocação. A evocação da infância do Jack, né, a infância sofrida do seu irmão Gerard, que está com a saúde gravemente fragilizada e ele acaba falecendo então aos 9 anos. Né? E nessa época o Gerhard ele era tido como um menino santo, tanto pela sua mãe quanto pelo Kerouac, ou mesmo pelos moradores ali da pequena cidade de Lowell, né, em Massachusetts. O pequeno Gerhard ele é como um pequeno Buda espalhando bondade, ou melhor dizendo, como um pequeno Cristo, né? Espalhando humildade, encanto diante da vida, bondade. E isso tocou muito forte no Kerouac. Kerouac, ele amava o irmão dele, o irmão mais velho. Representava isso, o Gerhard representava esse encantamento diante da vida, de tudo aquilo que é vivo e de tudo aquilo que vive é sagrado, né? Como já disse William Blake. Então é um livro tocante por vários motivos. Então trata-se da brevidade da vida, da sua fragilidade, de como temos dificuldade em lidar com as nossas perdas. Então há uma mistura aí de lembranças, devaneios e até pequenos poemas também, que a gente acaba encontrando aqui no livro. Em 1965 temos o Desolation Angels, que é um livro bem interessante, porque na verdade são 2 livros em um só. Tá? LPM também, tudo aqui é LPM. Salvo aí alguma coisa, acho que é a primeira versão do Subterrâneos, né, pela Brasiliense. Mas enfim, são 2 livros em um só. O primeiro, Anjos da Desolação, que foi escrito em 1956, conta o período em que Jack trabalhou como vigia de incêndios em um monte por volta aí de 2.000 metros acima do nível do mar, no estado de Washington, né, o famoso Desolation Peak. E o Kerouac, então, ele viu uma oportunidade de se isolar e buscar sentido para a sua vida, para encontrar, então, respostas para os seus questionamentos que, na época, estavam torturando ele. Tá? Mas a animação, o entusiasmo durou pouco, né? Ao se deparar com a cara limpa, né, o corpo sem anestesia do álcool e das drogas, foi um choque assim muito duro para o Kerouac, né? Como é que eu vou encarar a realidade? Como é que eu vou encarar minha face frente ao espelho sem as minhas anestesias, sem os meus paraísos artificiais, né? Então ele quase enlouqueceu sozinho lá durante 63 dias em que ele trabalhou, né, de frente com a natureza e o peso da solidão para lidar com os próprios demônios. É um livro que eu gosto muito também, eu acho muito legal. Aí o segundo livro, escrito em 1961, então depois reuniu, né, e foi publicado em 1965.
E esse segundo livro é a volta para a estrada, com os amigos, as festas, as viagens pelo México, Nova York, Tanger, França, Londres e assim por diante, né? Então, novamente, o Jack Kerouac na estrada. 1966, Satori em Paris, esse livrinho aqui também. É uma espécie de diário de viagem, quando o Jack vai para a França, ele vai para Paris, Bretanha, tá? Na busca dos seus antepassados. Satori é uma iluminação súbita, né? É uma iluminação súbita. Então, ao todo foram 10 dias pelas ruas entre Paris e Bretanha, ele procurando um passado longínquo e perdido. Ele estava procurando encontrar informações sobre os seus ancestrais, né? Em 1971, o último livro do Kerouac, Pique, o último romance do Kerouac, escrito em 1969. Na verdade é uma novela, não um romance. Com a influência de Mark Twain e a história narrada do ponto de vista de um menino negro do interior e, de certa forma, acaba sendo um livro de formação, traduzindo aí a ternura e a inocência do final da infância, quando o Pique deixa sua casa, né, no interior, numa cidadezinha, e vem para a cidade grande com o irmão. A cidade grande é Nova York, a Grande Maçã, em meio ao contexto da segregação racial. Então é um livro bem interessante, porque é um outro Kerouac. Quem lê esse livro e quem lê qualquer outro livro vai fazer, não, peraí, tá muito diferente aqui. Então o Kerouac, ele tem, na literatura também, ele tem essa complexidade que são várias literaturas, são várias literaturas, né? Bom, e em 1972, Pique, 71, né, póstumo, que o Kerouac morreu em 69, então aí tem Pique. Mas o Pique, ele foi escrito em 1969 e publicado em 71. E o Visions of God, ele foi escrito no final de 50. E ele foi publicado alguns fragmentos. Ele chegou a ser publicado na íntegra, né, completo, só em 72. Em 1972, Visions of God, considerado o melhor livro do Kerouac, o mais experimental, o mais radical, jazzístico, muito original, com forte influência joyciana, né? É um on the road mais ousado, se posso colocar dessa forma, né? Ele é mais selvagem, talvez. E ele só foi publicado, então, integralmente em 1972. Eu gosto muito desse livro. Para mim, acho que é o meu preferido, ou está entre os meus preferidos, tá? Visions of God também não é uma leitura fácil, tá? Para quem não conhece Kerouac, não aconselho começar por aqui não. Deixa isso daqui lá para depois, né, caso tenha interesse. E aí vem os livros, né? Muita coisa póstuma, né? Temos aqui Cenas de Nova York, que é um livrinho também, pela LPM, é curtinho demais. Crônicas de Viagem. Então são 3 textos, 3 crônicas sobre viagem, e no final desse livro tem um poema também, um poema chamado Rimbaud, que é um poeta aí de preferência do Kerouac, Rimbaud. Depois nós temos Despertar, uma vida de Buda, né, que foi escrito em 1955 e publicado em 2008. Então, a partir da biografia de Siddhartha Gautama, o Jack, ele traz aí uma profunda meditação sobre a natureza da vida, a sabedoria e o sofrimento, né? É um livro fundamental até para entender o budismo Beat, tá? E aí, por último, Geração Beat, tá? É uma peça teatral que Jack escreveu em 57. Então trata-se de um diálogo entre amigos, né? Falando da geração, seria assim, uma espécie de início da geração Beat e tudo mais, né? O que seria isso? Reuniões aí entre os amigos. Bom, pessoal, claro que ficaram um monte de livros de fora. Livros, inclusive,
livros importantes, mas que eu não tenho aqui, livros que eu até não li, tá? Só para finalizar, eu vim falar um pouco aqui, biografia, né, da Uncharted Kerouac, é uma das minhas biografias preferidas. Tem uma coisa legal aqui, ó, graphic novel, que foi um roteiro do Harvey Picker. Alguém se lembra aí do Anti-Herói Americano? Inclusive tem uma adaptação do Anti-Herói Americano, um filme, né? Contando aí a vida do Harvey Picker. Que é uma figura assim sensacional. E ele fez o roteiro dessa graphic novel, muito legal. Também eu indico para quem gosta de graphic novel, de geração Beat, é da editora Bem Virá. Esse aqui para ver, bom. E uma outra graphic novel da Devir Livraria, é do João Pinheiro Kerouac. Então muito legal também, muito bacana o desenho, as histórias, né? Também eu indico. Pessoal, obrigado mais uma vez. Então finalizamos aqui com o Kerouac. Próximo vídeo é sobre o Allen Ginsberg, o poeta da geração Beat, né? O poeta fundamental da geração Beat. E uma nova estampa aí da White People, né? Novamente, links aqui na descrição, visitem o site e o perfil no Instagram, conheçam as estampas, os outros produtos da White People. Então é isso, pessoal, deixa o comentário, comente aí, se gostou deixa like ou dislike, sei lá, tá? Até o próximo vídeo então com o Allen Ginsberg. Praised be I, writing, dead already and dead again. Dipped in Ancid Inkle, the flammed of Tim, the Anglo-Oglo-Saxon maneuvers of old poetos. Praised be wood, it is milk. Praised be honey at the source. Praised be the embrace of soft sleep, the valor of angels in valleys of hell on earth below. Praised be the non-ending. Praised be the lights of Earthman. Praised be the watchers. Praised be my fellow man for dwelling in milk.